Olá, gente, boa noite. Boa noite. Vamos esperar o pessoal entrar aí. Vamos falar sobre viajar sozinha. O que você acha? Esse é nosso tema hoje. Deixa eu ver se eu consigo fixar aqui. Muito bem, fixado. E aí, tudo bem? Esmeralda, Eliane, vocês acompanharam minha viagem aí de final de ano? Acompanharam lá? Tá boa a minha voz, gente? Estão ouvindo bem? Tá ouvindo? Estão ouvindo bem? Estão me vendo? Que hoje não posso falar muito alto, então preciso saber se vocês estão me ouvindo. Hoje eu quero falar sobre o sentir de viajar sozinha. Para quem me acompanhou lá no Stories que eu postei sobre passar o ano novo sozinha, viajar sozinha, estar sozinha. Nós podemos fazer isso sim, né? As mulheres podemos estar sozinha, só que é quando nós gostamos, né? Me conte, você gosta de viajar sozinha ou de estar sozinha? Tem às vezes condições ou não, né? Porque tem muita gente que muitas mulheres têm vontade de viajar sozinha, ou estar sozinha, ou tirar um tempo para si própria, mas não tem como, porque tem filhos, tem marido, tem casa, tem trabalho, né? Então, nós vamos falar um pouco sobre isso aqui, tá? Envie essa live para suas amigas que gostariam, para aquelas que você conhece e que gostaria também de estar aqui, né? O pessoal ficou perguntando como é viajar sozinha, como é estar sozinha. Então, eu há muito tempo já venho fazendo isso. Até quando isso não era falado, sabe? Nenhuma mulher falava em viajar sozinha, né? Em estar sozinha. Porque teve uma época bem lá, na época lá, acho que de Cristo, né? Que era proibido a mulher viajar sem um acompanhante, sem um homem, ou o pai, ou o irmão mais velho, ou o marido. A mulher que viajava sozinha, ela era mal vista, as pessoas não levavam, isso lá na época de Cristo lá, né? Aquelas pessoas que transportavam as pessoas, elas não concordavam em que a mulher viajasse sozinha. Então veja o quanto já, né, a gente já evoluiu, mas lá na época das nossas avós também não. E eu vou te contar que hoje ainda existe o preconceito de mulheres viajando sozinha, né? De mulheres estarem em ambiente sozinha. Não é só viajar, né? Porque o que as pessoas falam de uma mulher estar num pub, né? Num bar, num barzinho, escutando uma música e pedir um drink sozinha. Ainda existe muito preconceito. E na verdade, muitas vezes não é só as pessoas que colocam esse preconceito. A gente mesmo coloca, né? Eu mesmo coloco o preconceito de o que vão falar de mim, eu lá sozinha. Então, há um tempo atrás, lá na minha juventude, né? Que eu ainda sou muito jovem, mas lá, olha as mãozinhas da minha neta lá, ó. Lá, eu mesma tinha esse preconceito. Então, eu tinha muita vontade de sair, de sentar, ouvir uma boa música, pedir um drink, e eu pensava assim, nossa, o que vão pensar de mim, né? Uma mulher sozinha na noite, ou mesmo que fosse à tarde,
num parque, sentar sozinha numa mesa e pedir um copo com cerveja. Isso era horrível, porque naquela época todo mundo dizia que a mulher estava o quê? Caçando, né? A mulher estava caçando, então era muito feio sair num barzinho, num pub ou num parque mesmo à tarde e sentar numa mesa sozinha. E com o tempo eu fui acostumando a sair sozinha, porque ou eu saio com o filho, ou eu saio com o namorado, ou eu saio sozinha. Como os namorados aí agora estão em stand-by, né? É sozinha mesmo. Todas as vezes que eu tive vontade de fazer algo, eu sempre fiz. Todas as vezes que eu tive vontade de sair viajar ou de sair sozinha, eu sempre fiz. Por quê? Eu vou te falar por quê. Porque um dia, além de todos esses preconceitos, né? Eu fui trabalhando em terapia, os preconceitos de mulher estar sozinha naquele pub, de mulher estar sozinha ali pedindo uma cerveja. Eu fui trabalhando isso, e isso a gente vai trabalhando aonde? Em terapia. E aí, conforme eu fui trabalhando, eu fui saindo sozinha. E eu vou te contar que eu já fiz muitas viagens sozinha. E toda mulher, ela necessita, gente. Nós mulheres, mães, esposa, avós, nós necessitamos, nem que seja uma tarde sozinha. Por quê? Porque a gente precisa abastecer as nossas energias para que a gente possa doar. Quando você não se abastece, você não tem para doar. O ano de 22 foi um ano assim que foi complicado para muitas pessoas, né? Pós-pandemia, o tempo que a gente ficou trancado, o tempo que a gente teve para refletir, e aí as pessoas ficaram esgotadas. Eu, como terapeuta, também, porque eu atendi muitas pessoas. Um ano de política, um ano onde as pessoas adoeceram com a política por causa de brigas, discussões, de controle. Então, eu também me cansei e eu preciso abastecer, porque tenho 3 filhos, tenho 2 netos, né? Tenho aqui toda a minha prole para cuidar e eu preciso me abastecer. Então, toda vez que isso acontece, é necessário que a mulher tire um tempo para si, para que ela se olhe, para que ela se cuide, para que ela se abasteça, para que ela possa doar, porque não é só a mulher, né? Todos nós, todos. Mas aqui em especial eu tô falando da mulher, mas o homem também precisa do tempo dele, o homem também precisa se abastecer, né? Um pai de família. E as viagens que eu fiz foram maravilhosas. E por quê, né? Porque quando a minha mãe fez 70 anos, 72, eu fui uma vez com ela para Fortaleza e ela não conseguia andar. Nós íamos passear e ela sentava e ela não conseguia andar porque ela sentia dor nas pernas. E eu comecei a pensar, gente, se eu ficar esperando alguém para viajar comigo, eu vou chegar na idade da minha mãe, vou adoecer e não vou conseguir viajar, então eu vou viajar. E aí foi onde eu comecei a fazer as minhas viagens sozinha. Tá? Aí eu fui para a Europa, eu fui para os Estados Unidos e agora essa que foi a última, eu fiquei 4 dias num rancho no meio do nada. Se você viu o meu stories, foi no meio do nada, né? No meio do mato mesmo, solidão total. Ah, Sandra, então é solidão? Não, é solitude. Porque, sabe, aquele vazio que você sente aqui dentro, que você precisa da companhia de alguém, que você não consegue ficar sozinho, isso a gente resolve em terapia. Claro que ninguém foi feito para viver sozinho. Ninguém.
Nós, seres humanos, fomos feitos para andar em grupo, com pessoas. Os relacionamentos, como Bert Hellinger diz, que os relacionamentos que nos fazem crescer. Quando somos muito sozinhos, não temos relacionamento, tanto conjugal quanto relacionamento de amizade, com filhos, com os irmãos, com amigos, nós não crescemos. Então, é necessário ter relacionamentos, mas é necessário um tempo sozinho. Para quê? Para que você aprenda a se amar, para que você aprenda a se nutrir, para que você aprenda a se olhar, a se conhecer. Uma pessoa que não consegue ficar sozinha um dia inteiro ou 2 dias, né? Aí, sei lá, uma semana, tá? É uma pessoa, se ela não consegue ficar um dia sozinha, é porque a companhia dela não é boa nem para ela. Você já pensou nisso? Que a sua companhia, né, ou a minha, não é boa nem para mim, porque eu não consigo ficar sozinha. Então, quando eu não consigo ficar sozinha, é porque a minha companhia não é boa para mim. Eu gosto de ficar sozinha. Às vezes, ter aquele tempo, aquelas horas, aqueles dias para ficar sozinha. Então, é porque você gosta da sua companhia. É porque você está bem com você mesma. Aquele vazio que temos aqui dentro do nosso peito, isso a gente olha em terapia para que a gente possa realmente gostar da nossa companhia, para que nós possamos ser ótimas companhias para nós mesmos. Olhar para si, aprender a se amar, para depois amar o próximo. Quando você não consegue ficar sozinha, é porque falta amor próprio. Quando falta amor próprio, se você não se ama, como que você vai amar o outro? Uma vez disseram isso para mim, uma pessoa que não se ama, não ama o outro, né? E eu pensava assim, mas eu me amo e não consigo amar ninguém. E na verdade a gente pensa que se ama, mas a gente não se ama. Quando não conseguimos ficar sozinhos, não nos amamos, né? Então vamos lá, o que aconteceu lá no rancho, como é que é o nome? Rio Vermelho, né? Lá no rancho eu fiquei 4 dias sozinha, eu decidi viajar sozinha, eu decidi ir para este lugar que fui eu que escolhi. Tá lá, quem quiser depois me pedir no direct, o telefone do Rodrigo, o lugar é maravilhoso, para quem acompanhou aqui vocês viram. Existe, às vezes, aquela pontinha assim, eu gostaria que alguém estivesse aqui comigo? Claro que sim. Eu gostaria que um dos meus filhos, ou estar acompanhada, ou, claro que sim, gente, nós somos humanos. Existe medo? Claro que sim. À noite, quando eu ia dormir, eu pensava, meu Deus, que eu tô aqui sozinha, né? Nessa escuridão, olhava assim pela janela, aquilo puro mato, só árvore, só mato, né? E o que eu fiz sozinha, né? O que eu fiz sozinha nesse lugar que não tinha absolutamente nada? Bom, até minhas filhas perguntaram isso, né? Porque, nossa, mãe, você está falando tão pouco, é sinal que você conversou muito lá, mas com quem você conversou se você estava sozinha? Não, eu realmente estava sozinha. O que eu fiz? Eu cheguei eu cheguei lá, acho que foi sábado, né? Sábado, domingo, segunda, sábado, e que foi dia 31, então foi sexta. Dia 31 eu cheguei, aí arrumei minhas coisas, super gostoso, o rancho era uma delícia, super aconchegante, com luzes, não sei, assim, fraquinhas, né? Um lugar super aconchegante, então arrumei minhas coisas, arrumei tudo, fiz a minha janta maravilhosa, que eu adoro, né, comer saladas, verduras, levei tudo, porque lá não tinha de comprar absolutamente nada, e fiquei lá ouvindo música, né, lendo livro. Aí
No outro dia de manhã fui contemplar o lugar, né? Explorar o lugar. Ali em volta tinha balança, banco, caminhar na terra com os pés na terra, tirar os calçados, caminhar em volta da casa ali do rancho, né? Fiz café da manhã, li o livro, gente, leia o livro de Jean Garrida, que até ele tá aqui, acho, que O Amor que Faz Bem. O livro de Jean Garrida, O Amor que Faz Bem. Esse livro mostra o quanto também a gente pode sim ficar algumas horas ou dias sozinhos. Por quê? Porque quando nós falamos para outra pessoa, ai, se você terminar comigo eu vou morrer, ai, se minha mãe morrer eu vou morrer, ai, se não sei o que eu vou morrer, se eu ficar sozinho eu vou morrer, né? Tem gente que é dramático assim, né? O que acontece? Você está colocando a sua vida na responsabilidade de outra pessoa. Dizendo, ai, se você me abandonar, eu vou morrer, eu não vivo sem você. Olha o peso que essa pessoa carrega, né? O peso. Nós podemos sim ser felizes sozinhos, nos abastecer para depois ter alguém, estar para alguém. E estar para alguém é estar presente 100%. Não é estar ali de corpo e a alma está em outro lugar, né? Então ficar lá, e o que eu fiz? Li livro. Para quem não sabe, eu gosto muito de bordar, eu gosto de fazer tricô, eu gosto de fazer crochê. Então eu levei 2 livros, eu levei tricô, eu levei crochê, eu levei tênis para fazer caminhada ali, né? Fiz caminhada comigo, sim. Fui no vizinho também, até tem uma foto que eu postei no vizinho, que eu fui lá, e aí tomando chimarrão com ele, né? O vizinho ali do rancho, que era um pouco distante, assim. Aí conheci ele, conheci a filha, conheci a esposa, conheci todos eles ali. E é muito gostoso também fazer amizade, é muito gostoso estar junto com. Mas quando aprendemos a viver, olhar, sabe? Que é um olhar de olhar para você. Essa essência. Eu tenho clientes que têm filhos, têm 3 filhos, têm 4 filhos, têm 2 filhos, clientes de 25, clientes de 35, clientes de 40, clientes que são avós, e eu falo, tire uma tarde para você, passe uma tarde na frente da televisão comendo pipoca sem tirar o pijama. Porque também temos uma crença limitante de que não podemos ficar sem fazer nada. Porque quem não faz nada é vagabundo, quem não faz nada não presta. Isso é uma crença limitante que nos impede de parar ali por um dia. Por um dia para sair do estresse, para se nutrir. E você vai se nutrir de quem? Colocar o pé no chão, tirar o tênis, se nutrir da terra e se nutrir de você mesma. Quantas de vocês aqui estão se nutrindo de você mesma? Essas clientes que eu estava falando, que tem 3 filhos, 4 filhos, às vezes, né, marido e tudo, casa, trabalho, que não para, vai adoecendo. E aí, quando chega lá nos 50 anos, ou nos 60, né? Ou às vezes até nos 30 mesmo, está super estressada, gritando com os filhos, gritando com o marido, não se vendo mais. E aí, quando essa cliente me procura, ela me procura falando, olha, eu não quero gritar com meus filhos, eu não quero gritar com meu marido, eu não quero me separar, mas eu não sei, quando eu vi eu já gritei, quando eu vi eu já briguei, quando eu vi eu já fiz. Primeiro que a gente faz porque
estamos vinculados com a nossa ancestralidade e vai depender do ambiente que nós nos criamos, né? Qual ambiente que nós fomos criados? De pais que gritavam, então a gente vai ter muito trabalho para não gritar. De pais que bateram, nós vamos ter muita dificuldade de não bater, né, nos filhos, se nós formos pessoas que apanhamos muito. Então, esse momento de estar sozinha e se conectar com você mesma é você se nutrir e saber que o que aconteceu lá com essa ancestralidade que você está repetindo, você pode deixar com eles. Você não precisa fazer igual, né? Você pode tirar um tempo sozinha. Se você não pode por dias, faça por horas. Se você não pode fazer por um dia inteiro, faça por 2, 3 horas. Faça uma meditação, faça uma caminhada. Também eu meditei lá, né? Vi coisas naquelas árvores assim que a paisagem fala. A paisagem fala conosco. Se você se conectar com a sua essência, com o seu eu divino, com o seu eu, você vai começar a observar a natureza, observar os passarinhos, observar as árvores, né? Tinha um galho lá que eu até tentei bater foto, sabe, para postar e fazer uma postagem no Stories, mas eu não consegui porque é muita paisagem, então o galho, ele na máquina mesmo, ele não assim, não se destacava, mas era uma árvore e uma pinha caiu, e a pinha caiu assim, ela se pendurou na árvore, tá? E ali ela ficou, sei lá quanto tempo que ela tá ali, né, gente, eu não sei. E aí quando eu olhei, que eu vi aquela pinha pendurada naquela árvore, não sei sabe o que é pinha, mas é os galhos lá de um pinheiro, né? Ou seja, era uma árvore e caiu outra em cima. E aí, oi Helena, oi Vanessa. E aí quando essa pinha caiu lá nessa árvore, né? Eu olhei, porque como a natureza fala muito com a gente, eu olhei aquela pinha lá e pensei assim, gente, tem horas que nós paramos em alguns lugares que não é nosso e ficamos horas ali, ou dias, ou meses, ou anos, parado ali naquele movimento, ou seja, naquele relacionamento, ou naquela casa que você não quer morar, ou naquela profissão que você não quer. Então essa pinha caiu em cima dessa árvore e eu fiquei pensando, quantas pessoas nós paramos em lugares que não é para nós, mas a gente insiste porque a gente quer controlar, porque a gente quer ser controlador, porque a gente quer ficar ali, mas não está bem. Eu tenho uma coisa dentro de mim que eu não queria estar aqui, eu não queria estar nesse relacionamento, nem nessa profissão, nem nessa casa, mas eu continuo ali. Então é igual essa pinha que caiu nessa árvore e ficou ali pendurada por anos. Né? Então essas reflexões, quando você viaja sozinha, quando você decide estar sozinha, quando você decide estar na sua essência, você começa a observar a natureza e a natureza fala com você, porque você está conectada 100% com a tua essência. E a Vânia Aguiar tá aqui, ó, e eu fiz com ela também, final do ano, uma imersão que a gente fez online que foi lindo para gente despertar, conhecer, se conhecer, entregar o ano de 22 e entrar no ano 23. Então isso também fez com que eu decidisse fazer essa viagem e ficar no meio do mato 4 dias, né? Com a minha essência, comigo. E aí pergunta assim, mas o que tanto que você fez lá, né? Fiz muita coisa, né? De ficar comigo, de cozinhar
somente para mim aquilo que eu estava com vontade de comer, ler aquele livro a hora que eu estava com vontade de ler, fazer as minhas coisas a hora que eu estava com vontade de fazer. Se eu queria assistir um filme, eu assisti, assisti Netflix, caminhei. Aí você faz aquilo que você quer na hora que você quer. Não é na hora que o outro quer. E assim, porque quando você viaja com alguém, você vai tomar o café da manhã, você espera a pessoa, e tá correto isso, gente. Eu não tô dizendo que não, porque é necessário os relacionamentos para que a gente cresça. Nós, seres humanos, necessitamos de pessoas. Só que o que eu estou falando aqui é você tirar um tempo para você. Né? Mas quando você viaja com alguém, você tem que esperar a hora que a pessoa vai tomar o café da manhã, você tem que esperar. Você quer ir caminhar num lugar, a pessoa quer caminhar no outro. Você quer fazer algo de comida, ela quer que se faça outra coisa. Você viaja com os filhos, é maravilhoso estar com os filhos. Mas quando você está sozinha, não fica aquele, mãe, vem cá, mãe faz para mim, mãe me atende. Então é se nutrir. É nesse sentido. Né? Existe o medo de ficar sozinha? Claro que existe. De dormir naquela escuridão? Sim, mas também quando sentimos medo, estamos afrontando Deus, né? Porque é falta de fé também, porque Deus, ele tá, quando está dentro de nós, quer dizer, Deus está dentro de todos nós, né? Mas quando sentimos medo, nós, é não estar com Deus também. Então, quando a gente tem essa fé, a gente está ali preparada internamente com você mesma e sabendo que Deus está ali com você e que você tem a essência, né, que você está com Deus, você não precisa sentir medo. Ah, Sandra, mas você sentiu medo? Sim, mas daí eu faço as minhas orações, eu faço a minha meditação, porque a nossa mente, ela mente pra gente. A nossa mente faz com que a gente crie os medos, crie barulho. Quando você, pode ver, quando você começa a sentir medo, você começa a ouvir barulho. Quando você começa a sentir medo de algo, você começa a ver aquilo. E na verdade, tudo que você sente medo também, você atrai para você. Você atrai, né? Fica ali até a hora que aquilo acontece. E aí você, quando você está com a tua essência, você muda o teu pensamento. Você muda a tua forma de pensar. E ficar sozinha, gente, foi assim maravilhoso. Eu fiz fogueira, né? Ah, deixa eu contar uma também, né? O que aconteceu? Lá a porta era de correr, tá? Então a porta corria, tanto a dos fundos quanto a da frente. E por dentro tinha um pininho que entrava dentro de um buraquinho, sabe aqueles ganchinhos que fecha assim, entra o buraquinho? Então, aí eu fui lá fora fazer fogueira. E quando eu fui, eu encostei as portas para que eu pudesse não entrar pernilongo, porque como eu estava no meio do mato, tinha muito pernilongo. E aí eu encostei as duas folhas de porta. E fui fazer fogueira e fiquei lá fora e foi maravilhoso. E quando eu fui entrar, a porta não abriu. Porque os ganchinhos tinham entrado dentro do buraquinho por dentro da porta. Por dentro da porta não, por dentro de casa. E eu tava para fora, então quando eu empurrava a porta não abria. Empurrava a porta e a porta não abria, não abria. E eu falei, e agora tô no meio do mato, como que eu vou fazer? Pensa, se eu me desesperei? Não, eu comecei a rir. Eu comecei a rir, talvez de nervosa, não sei, mas comecei a rir. Comecei a dar risada e falei, agora, tô pra fora. Era 9 horas da noite, eu tava com o celular, né? Aí eu pensei assim, eu vou mandar mensagem para o proprietário do imóvel, que ele foi super assim, sempre me atendeu,
para ele mandar mensagem lá para aquele vizinho que eu tomei chimarrão, para avisar que para eles virem aqui para poder abrir a porta, porque eu não vou conseguir entrar, né? Então, olha só a doideira, né? Aí, mandei mensagem, ele não recebeu. Eu acho que ele estava sem internet. Aí eu tentei abrir a porta de novo, peguei uma pazinha que tinha lá, coloquei na porta, sim, empurrei a porta, a pazinha entortou. A pazinha entortou e a porta não abriu, gente. E eu fiquei pra fora, né? Aí eu pensei, bom, o que eu vou fazer, né? Eu tenho que dar um jeito agora. E eu comecei a rir, eu falei, eu não vou me desesperar, porque de alguma forma eu vou entrar em casa. Como? Não sei. Aí eu tive ideia de ligar a lanterna do celular, e lá tinha um caminho assim, que é do carro, né? Até a porteira, para daí lá longe tem a casa do vizinho. Pensei, puxa vida, que medo de cobra, né? Que o meu medo é cobra. Mas ali tá tudo limpo, então acho que não tem cobra, porque ali não é mato, ali é tipo, eles botaram pedra brita pro carro entrar. Até apareceu no Stories. E aí eu fui até lá a porteira, e a porteira tava trancada no cadeado, porque eu tava lá dentro sozinha, então eu tranquei tudo, né? Aí o que eu fiz? Eu subi na porteira, ergui meu braço lá em cima, né, com o celular na lanterna, e comecei a fazer sinal com a lanterna lá do celular, né? E aí os cachorros começaram a latir, porque eu comecei a gritar, ô vizinho, ô vizinho. E aí os cachorros começaram a latir, né? E aí o vizinho veio, e o filho dele veio correndo e falou, o que foi? O que aconteceu? Eu falei, eu tô pra fora de casa e tal. Aí eles vieram, aí eles conseguiram uma escada, colocaram, e tinha em cima uma janela que dava para abrir. Ele entrou pela janela, e aí ele desceu e abriu a porta lá por dentro do pininho que tinha fechado. Então, as coisas acontecem. Adianta a gente se apavorar, se desesperar e ficar? Não, né? E também assim, se você nunca viajou sozinha, não vá para o meio do mato igual eu fui, né? Vai para sei lá, para uma praia, para uma cidade, ou pertinho de casa, né? Mas são aventuras e aventuras. O que eu tenho para te contar é que essas aventuras são maravilhosas, elas fazem com que a gente cresça, né? A viagem que eu fiz em 2014, eu fui para a Europa sozinha. Eu fiquei lá 30 dias sem falar inglês, sem conhecer ninguém, só conversei por mímica, né? E foi muito bom também, porque é um crescimento, a gente cresce, a gente se conecta com quem? Você vai se conectar com você mesma. Eu me conectei comigo mesma. E eu vou te falar que estou pronta para começar o ano de 23. Pronta para iniciar, pronta para doar. Por quê? Porque eu me nutri. E quando que a gente dá, né, para os filhos, para os pais, né, para os pais que a gente faz troca, né, mas porque para pai a gente toma, né, toma a vida do pai e da mãe, mas troca nos relacionamentos, a gente, nos clientes, quando a gente tem. Quem não tem nem para si. Como é que vai ter para o outro? Então, tem mulheres que não têm nem para si, aí não tem para o outro. Tem homens que não têm nem para si, então como que ele vai ter para os outros, né? E isso, não estou falando de dinheiro, nem de situação financeira, estou falando de essência, de amor, de compaixão, de se nutrir na alegria, na felicidade, no amor, para que você seja luz e entregue luz, porque você é luz e você pode sim entregar luz.
Eu sou luz e eu entrego luz. Por onde eu passo, eu sou luz e eu entrego luz. E eu recebo luz. Porque quando você tem para dar, você vai receber. Porque o universo é dar para receber. E você só vai poder dar se você tiver. E você só vai ter se você se nutrir. E você só vai se nutrir com a sua essência e com terapia. Porque são nas terapias que nós conseguimos olhar para nós, para que você possa chegar em ficar num nível de ficar 4, 5 dias sozinha. Essas clientes que eu falo são clientes que têm filhos pequenos e que estão cansadas e não conseguem ficar sozinhas. Porque não tem tempo, não tem como, tem que trabalhar, tem que cuidar do filho, tem que cuidar da casa, tem que cuidar de tudo. E aí não tem como ficar sozinha. Então o que você faz? Tire 2 horas, 3 horas. Vá num salão, saia tomar um chá com as amigas, saia tomar um chá sozinha, né? Sair tomar um chá sozinha numa cafeteria. Isso já é se nutrir. Sem estar ali com alguém te chamando, a comida tá pronta, cadê minha toalha de banho, cadê o meu sapato, cadê meu tênis, cadê minha meia, onde que tá isso, sei lá, né, gente? Cada um tem aqui a sua história, eu só tô dando exemplos. Então, estar sozinha para se nutrir não precisa ser no meio do mato, não precisa ficar para fora de casa, não precisa, faça num café da tarde. Vá na panificadora de outro bairro, saia do teu bairro, vá lá tomar um café com você, para você. Fez sentido, gente? Alguém tem alguma pergunta aí sobre a minha viagem de 4 dias no meio do mato? Pode perguntar que eu respondo. Porque o que uma pessoa vai contar, né? 4 dias no meio do mato. Que tem para contar leitura de livro, tricô, fiz um cachecol, comecei a fazer uma touca, né? Assisti Lúcifer, é muito bom também. Lúcifer assisti, não terminei ainda, tô na primeira temporada, mas Lúcifer faz terapia, tem problema com o pai, que o pai dele é Deus, né? Se você for olhar pelo lado sistêmico, é bem legal assistir. Ele é meio que uma comédia com policial, né? Porque é muito crime, muito que ele desvenda, né? Não é ele que comete, certo? Mas é legal se você for ver com a visão sistêmica, com o olhar sistêmico. Ele tem problema com o pai, que é Deus, e aí ele faz terapia, tá? Muito corajosa. Ah, Helena, é verdade. Isso, eu sou corajosa e aventureira. Aventureira. E vou te falar assim, ó, Helena, que se eu pudesse, eu ficava mais lá, sabe? É que eu não podia, porque eu também tenho que trabalhar, também tenho filho, também tenho casa, né? E tenho minhas coisas aqui para cuidar, mas estava muito bom. Foi muito bom esses 4 dias lá no rancho. Para mim foi assim, me nutriu muito, sabe? Muito mesmo. Foi bem legal. Alguém quer saber alguma coisa? Ninguém tem nenhuma pergunta aí? Que pena. Queria responder vocês. Maravilha. E é maravilha mesmo estar nesses lugares assim, com a nossa presença, né? Ok, gente, espero que eu tenha passado o meu sentir para vocês, né? Que é esse sentir de realmente a gente poder tá olhando para nossa alma, né? Porque às vezes também a gente olha tanto para o outro, cuida tanto do outro, cuida tanto dos filhos, cuida tanto, sei lá, dos pais adoecidos às vezes, né? E para mim também foi necessário dar essa parada, ficar, porque também a minha mãe faleceu faz aí
6 meses, e aí também a gente, como constelador, entende, libera, mas a saudade bate, né? Saudade bate e a gente precisa se nutrir também dessa mãe, porque na constelação não se faz diferença entre vivos e mortos para que a gente inclua, para que a gente tome, todos fazem parte, né? Todos fazem parte. O que a gente tem é as saudades, né? Então, se nutrir na mãe e tudo é muito bom, certo? Já que ninguém tem nenhuma pergunta, né? Vou ficando por aqui, tá? Pretendo fazer outras viagens sozinha, né? E também acompanhada, porque no Natal a gente também foi para um rancho, que é o Alameda, né? Alameda do IP, Alameda do IP também, dá para você seguir lá. Tinha ovelha, tinha cachoeira lá, muito bom. Lá eu fui com meus 3 filhos e com a minha neta. Então, lá a gente passou também, foram 4 ou 5 dias que nós, 5 dias que nós ficamos lá no Natal. E também isso é muito importante, se nutrir com os filhos, com a família, né? Que eu digo assim, não se nutrir nos filhos, mas no relacionamento, estar junto, sabe? Estar junto, isso é muito bom também, tá? Mas a viagem sozinha também. Vale a pena fazer, eu super indico, tire um momento para você. Ainda não tenho, Karina, tudo bem? Catarina, tudo bem, minha querida? Não sei para onde que eu vou. Não tenho ideia por enquanto. Agora a ideia é voltar a trabalhar, voltar com os atendimentos, voltar com as rodas ao vivo aqui, né? Voltar com os cursos online, com a roda presencial, que eu vou começar aqui em Itajaí, e com os atendimentos que eu tô com os pacotes de atendimento, que é a constelação e mais alguns pacotes, a pessoa escolhe, né? É uma constelação mais 3 atendimentos, ou mais 5, ou mais 8, ou mais 10. E por quê? Porque a constelação por si só faz e a pessoa fica muito solta. Então eu comecei a fazer com pacotes que eu tenho visto que tem dado muito resultado, sabe? Ou o próprio curso, né? Então, por enquanto, agora é sossegar um pouco e começar a atender, porque tem muita gente precisando, muita gente querendo, muita gente procurando. A agenda de janeiro agora tá quase cheia já, certo? Então não sei para onde, mas sei que ficar lá nesse rancho foi assim de muito crescimento espiritual, sabe? Conexão realmente com a espiritualidade que é Deus, essa conexão de ver o sol amanhecer, de ver o pôr do sol, de estar ali na presença da natureza, com Deus, fazendo meditação. Olha, gente, foi fantástico. E tem aquela do fogão também, né? Quem que viu aquela do fogão? A do fogão, o fogão de camping, né? Nunca tinha usado aquilo na minha vida, gente. O fogãozinho é desse tamanhinho assim, né? E aí você abre aqui uma lateral, coloca uma lata, sabe? Igual aquelas latas que as pessoas usam para pintar. Coloca dentro do fogão e aí libera uma trava lá e liga. E ele é a gás, é impressionante. Oi, João, feliz ano novo, meu querido. Oh, que legal, João, lá de Porto Alegre, gaúcho. Então, gente, é isso. E aonde será que eu também consegui essa coragem para viajar sozinha, né? Agora o João trabalhava comigo no Banco Santander e pelo banco eu viajava muito.
Então ali eu já comecei a viajar. Eu viajava segunda-feira e viajava de segunda-feira. Ó, o Rancho Preto aí, ó. Foi lá que eu me hospedei, gente. Segue o Rancho Preto lá, que é o Rodrigo, que é maravilhoso. E o Rodrigo tá aí, ó, Rancho Preto. Quem quiser, segue lá, vocês vão ver as fotos que tem do rancho. Acabei de contar aqui, Rodrigo, do fogão, né? A forma do novo, né? Aquele fogão, falei, meu Deus, como é que usa esse negócio agora? E quando eu comecei a viajar sozinha, foi pelo Santander, porque eu atendia todo o Paraná, depois uma época atendi um pouco ali Santa Catarina aqui, e aí eu comecei a viajar e acho que eu gostei, gente, viajar sozinha, apesar de que lá tinha que trabalhar, tinha as agências que tinha que atender do Santander e tal. E aí, depois disso, eu comecei a viajar, mas assim como eu fiz ali agora no Rancho Preto, eu nunca tinha feito, de ficar realmente 4 dias sozinha, somente comigo. Fui no vizinho ali uma vez e fora isso eu fiquei ali e o lugar é tão maravilhoso que você não sente falta de sair, de fazer coisas diferentes, né? Teve uma tarde também que eu fui conhecer, que eu não conhecia, São Bento do Sul. E por quê? Porque não dá para ir até lá e não conhecer São Bento, né? Aí também postei lá no Stories a igreja, a cidade, aí almocei, voltei e me perdi, né? Mas essa aventura agora, tá vendo? Eu vou contando e vou me lembrando das aventuras. Aí eu saí do rancho para ir conhecer São Bento e fui com o GPS. Só quando eu voltei, o GPS perdeu o sinal e eu não conseguia voltar. E lá tinha um monte de estradinha para direita, para esquerda, para lá, para cá, sei lá. Eu acho que andei por todas as estradinhas que tinha lá. Eu fiquei perdida. Aí a moça parou, eu falei, olha, onde que é o Rio Preto, né? Daí ela falou, é pra lá. Daí eu peguei e fui. Quando eu cheguei lá, tinha uma entrada pra cá, uma pra lá. Eu falei, e agora, né? Pra onde que eu vou? Daí eu parei o carro. Quando eu vi, ela tava atrás de mim. Daí ela falou assim, é pra cá, ó. Pode vir atrás de mim que você vai sair lá. E foi. Tudo estradinha de chão, né, gente? Estradinha de chão. Aí foi. Quando chegou lá, numa outra parte lá, era para direita e para esquerda. Aí ela falou assim, e agora? Aí ela parou o carro e falou, olha, agora Rio Preto é aqui, ou se vai para lá ou se vai para lá. Eu falei, eu não sei para onde que é. Sabe onde que é Pedreira? Não. Sabe onde que é não sei o que? Não. E aonde é não sei o que? Não. Ela falou, ai moço, tá muito difícil de te ajudar. Tá muito difícil de te ajudar. Eu falei, pois é, mas estou sem GPS agora. Eu sei que é um rancho e ele fica o nome do rancho é Rancho Preto, né? Mas aonde que é, será? Eu falei, não sei. Nisso o GPS girou e pegou. Quando o GPS pegou, ela falou, eu falei, é pra cá. Daí, que além de tudo, ainda li o GPS errado. É pra cá. Daí ela foi pra lá. Aí quando eu virei aqui, o GPS mandou dar volta. Era pra lá mesmo. Aí fui atrás dela. Ela não entendeu nada, né? Porque ela tinha mandado ir pra lá, eu fui pra lá. Enfim, era ali mesmo. Já cheguei e já deu tudo certo. Então veja, é só você não se desesperar, ficar com você mesmo, sentir a sua fé, sentir o seu eu, estar segura de si, porque eu vou achar. Eu não vou ficar perdida. Eu também não vou ficar para fora porque a porta desceu o tranquinho, né? O trinquinho. É você estar presente no aqui, no agora, com a sua essência, com a sua alma aqui, porque muitas vezes o corpo tá aqui, mas a alma tá lá, o pensamento tá não sei aonde, a visão, a mente cria medos, a mente faz você ficar nervoso, ficar no controle. Solta o controle e diz, universo me surpreenda. Universo me surpreenda. Quando eu aluguei ali o rancho,
Eu falei, o universo me surpreenda. E eu fiquei uns 3 dias namorando no Airbnb lá. 3 dias eu olhava e dizia, será que eu alugo, será que eu não alugo? Será que eu vou, será que eu não vou? Será que eu faço, será que eu não faço? Mas eu vou sozinha. Será que é perigoso? Aí conversei com o Rodrigo, ele falou, é super seguro. Gente, é seguro mesmo. Então, se programe e faça do seu jeito, não do meu, porque cada um tem o seu jeito, certo? É isso, gente. As aventuras da viagem, né? Quem sabe uma hora eu conto mais da Europa, de Miami, de ficar 7 dias num navio sem falar com ninguém quando eu fui para Jamaica, né? Quando eu fui para Jamaica, para Bahamas. Isso foi em 2011, faz tempo já. Tá bom? Um grande beijo para vocês. Se alguém tiver alguma pergunta aí, coloca aí. Se não, acho que fico por aqui mesmo agora. Certo? Um grande beijo e até mais. Quem quiser falar comigo, tô no direct, tô no WhatsApp. Meu WhatsApp tá no link da bio. Tô fazendo entendimento de constelação para que você também olhe no campo por que você não consegue viajar sozinha, olhe no campo por que você não consegue se liberar da onde você está, para que você possa olhar aonde você está, certo? Um grande beijo. Catarina, um grande beijo, minha querida. Um grande beijo para quem tá aí, para quem participou e vamos seguindo aí. Adorou. Que bom que você gostou, meu bem. É muito bom. É muito bom estar aqui com vocês também, certo? Um beijo e até. Segue lá no Stories e vamos conversando que vai vir muita novidade aí para esse ano, tá? Beijo, tchau!